sinônimo, princípio da legalidade da ação penal. Tudo bem? Primeiro princípio. Segundo princípio, princípio da divisibilidade. Por este princípio, o promotor não tem o dever funcional de oferecer denúncia contra todos os envolvidos. O promotor pode pedir que se prossigam as investigações contra aquele que ele não está seguro. E, ao não oferecer denúncia contra todos, não há sanção penal contra ele. Tudo bem? Tranquilo? Ok? Segundo princípio, o princípio da divisibilidade. O terceiro princípio é o princípio da indisponibilidade, também chamado de princípio da indesistibilidade. Por este princípio, o promotor não pode desistir da ação penal. Mas isto não impede este promotor de pedir a absolvição. Ok? Princípio da indisponibilidade ou indesistibilidade. O promotor não pode desistir da ação penal, mas pode pedir a absolvição dos réus. Tudo bem? Tranquilo? Por fim, temos ainda os outros dois princípios, dois últimos princípios que vimos agora. Princípio da oficialidade e princípio da oficiosidade. Oficialidade, a acusação é promovida por órgãos oficiais. E princípio da oficiosidade, os órgãos da acusação devem atuar de ofício. Estes são os princípios da ação penal pública. E os princípios da ação penal privada? Ora, meus amigos, basta que pensemos exatamente ao contrário. A ação penal pública não é obrigatoriedade, então a ação penal privada vai ser oportunidade. A vítima decide se haverá ou não ação penal. Está claro? A ação penal pública não é indivisibilidade. Aliás, a ação penal pública não é divisibilidade. Sim, ele pode oferecer denúncia contra um e contra o outro, não. Divisibilidade, ação penal pública. Ora, a ação penal pública é divisibilidade. A ação penal privada é indivisibilidade. Você percebe como é só pensar ao contrário? Ação penal privada, indivisibilidade. Ação penal pública, divisibilidade. É só pensar ao contrário. Vamos ver mais? Vamos ver mais? Na ação penal pública é a indisponibilidade. E na ação penal privada, disponibilidade. Disponibilidade. Percebeu? Ó? Então vamos lá. Vamos fazer o joguinho? Ação penal pública, ação penal privada. Tudo bem? Vamos brincar então. Vamos brincar? Olha lá. A ação penal pública vale obrigatoriedade. A ação penal privada vale o quê? Oportunidade. Vamos lá agora. Segundo princípio. A ação penal pública vale indisponibilidade. Ação penal pública vale indisponibilidade. Ação penal privada vale disponibilidade. É só o contrário. Ok? Tudo bem? Vamos ver mais um? Vamos lá? A ação penal pública vale a divisibilidade. Divisibilidade. A ação penal privada vale a indivisibilidade. Você percebeu que é só pensar ao contrário? Tudo bem? Tranquilos? Pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Nós vamos agora ao próximo bloco, que é o bloco do Pergunte ao Professor. Fique conosco e até já. Muito bem, voltamos agora com o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Neste bloco eu responderei a perguntas de candidatos de todo o país. E vem cá, você quer que você tenha suas dúvidas respondidas, suas dúvidas tiradas? Mande o seu e-mail para cá, provafinal@lfg.br.
Nós vamos agora às perguntas que foram selecionadas. Então vamos ver a primeira pergunta na tela. Professor, gostaria de entender melhor o que é o princípio da obrigatoriedade mitigada. O que é o princípio da obrigatoriedade mitigada? Você já ouviu falar disso? Deve ter ouvido, mas hoje aqui no programa ainda não, porque eu vou falar dele pela primeira vez agora. Princípio da obrigatoriedade mitigada ou discricionariedade regrada. Princípio da obrigatoriedade mitigada ou discricionariedade regrada. Este é um princípio que tem muita incidência no direito brasileiro. E é um princípio que tem incidência a partir de 1995. 1995, professor? Sim. E o que existe em 1995 que muda o sistema jurídico brasileiro? A Lei dos Juizados Especiais, Cíveis e Criminais. Lei 9.099, de 95. Lei 9.099, de 95. Veja, se agora, neste exato momento, eu dou um tapa na cara ou dou um soco num dos câmeras que estão aqui nos filmando, ou em alguém, por exemplo, que está na mesa, cuidando da edição deste vídeo, fico nervoso e dou um soco nesta pessoa. Vocês todos que estão me assistindo no Brasil são testemunhas do cometimento deste crime. Mas eu afirmo que mesmo assim eu não serei processado criminalmente. Por quê? Por causa do princípio da obrigatoriedade mitigada ou discricionariedade regrada. Eu tenho direito nesta situação à transação penal. Transação penal. O que é isso? É um benefício que está previsto na Lei 9.099. Previsto mais especificamente no artigo 76 da Lei 9.099. Sabe o que vai acontecer? Pagar uma cesta básica, vou prestar serviço à comunidade, mediante um acordo. Mas eu não serei processado criminalmente. Está claro isso? Tudo bem? Tranquilos? Então, este é o nosso primeiro tema do Pergunte ao Professor. O que é o princípio da obrigatoriedade mitigada ou discricionariedade regrada. Ok? Tudo bem? Vamos à próxima pergunta. Vamos lá? Nós vamos ver agora a segunda pergunta do Pergunte ao Professor. Vamos lá na tela. Professor, o que é o princípio da indivisibilidade da ação penal privada? O que é o princípio da indivisibilidade da ação penal privada? Vamos entender isso a partir de um exemplo que eu acho que fica muito melhor. Você viu agora, no bloco passado, o princípio da divisibilidade. Vamos ver a indivisibilidade? Vamos imaginar que eu esteja andando na rua e três pessoas virem para mim e digam: o Madeira fede. Sim, o professor Madeira fede. Isso é um crime contra a minha honra. 3 pessoas disseram isso. O Guinho, Zezinho e Luizinho. Os 3 disseram isso. Eu sei que os 3 cometeram este crime. Eu vi, eu ouvi. Sabe o que é o princípio da indivisibilidade da ação penal privada? Ele significa que eu, que sou vítima, tenho que oferecer a queixa-crime, eu tenho que processar os 3, o Guinho, Zezinho e Luizinho. Se eu não fizer isso, haverá extinção da punibilidade pela renúncia. Se eu não fizer isto, haverá extinção da punibilidade pela renúncia. Está claro? Tudo bem? Entenderam isso? Então veja, o princípio da indivisibilidade da ação penal privada significa que o querelante deve oferecer queixa-crime contra todos